Olá pessoal, vocês já devem conhecer o jogo de dominó, mas imagino que ainda não conheça a regra belga, também chamada de dominó ponta de 5. Por que ponta de 5? Porque nesse jogo, quando você põe uma peça de forma que as pontas do jogo somem 5 ou qualquer múltiplo de 5, você faz esse número de pontos. Bem, o jogo pode ser jogado por 2, 3 ou 4 jogadores. Vamos imaginar uma partida entre 4, com os que se sentam frente a frente formando duplas. Quem tiver o duplo 6 começa. Com 2 ou 3 jogadores, se nenhum tiver o duplo 6, quem tiver o maior duplo começa. E se ninguém tiver duplos, distribui-se as peças de novo. Quando se coloca a primeira peça, somam-se os dois lados dela. Se não der nenhum múltiplo de 5, então quem a colocou não faz ponto. O primeiro jogador à esquerda do jogador anterior é o próximo a jogar. A peça anterior que a dupla 1 colocou somava 12 pontos, o 6 com o 6. Agora, essa peça que a dupla 2 colocou faz com que o jogo some 15 pontos. Os dois lados com o 6 da primeira peça e apenas o lado com o 3 da segunda peça, pois, como disse, apenas as pontas devem ser somadas. Nesse caso, a dupla 2 fez 15 pontos. Agora a dupla 2 inaugura um terceiro braço a partir da primeira peça que foi colocada no jogo. Isso mesmo que você ouviu, um terceiro braço. Aliás, nesse jogo pode-se inaugurar até 4 braços, todos a partir da primeira peça, pois com tantos braços assim, as pontas podem somar números maiores para se fazer pontos nesse jogo. Nesse caso, a dupla 2 colocou um 0 numa nova extremidade. Assim, as extremidades continuam somando 5. Então a dupla 2 faz mais 5 pontos. Agora a dupla 1 inaugura o quarto braço do jogo, colocando um 5 numa nova extremidade. Assim as extremidades estão somando 10, que é múltiplo de 5. Então a dupla 1 faz 10 pontos. Agora a dupla 2 coloca um duplo no jogo, e no caso do duplo 3 deve-se somar os dois lados dessa peça, porque ambos estão em extremidade, e se somando com as outras extremidades. Essa soma dará 13, que não é múltiplo de 5, então a dupla 2 não faz pontos nesse turno. Quando for a vez de um jogador e ele não tiver nenhuma peça que entre em nenhuma extremidade, ele deverá passar a vez. Quando um jogador for o primeiro a ficar sem peças, a rodada termina. Nessa variação, sua dupla não faz ponto por ficar sem peças, como em outras. Essa rodada terminou com 40 pontos para a dupla 1 e 60 pontos para a dupla 2. Embaralham-se e distribuem-se as peças todas de novo. O jogador com o maior duplo começa e o jogo se desenrola no sentido horário, ou seja, o jogador seguinte será sempre o que tiver logo à esquerda de quem acaba de jogar. Na regra belga, ou ponta de 5, há 4 braços no jogo, todos a partir da peça inicial. Quando alguém coloca uma peça, todas as extremidades somam 5 ou qualquer de seus múltiplos. Quem colocou a peça faz essa quantia de pontos. Quando se coloca um duplo no jogo, seus dois lados são somados. Quando um jogador não tem peça que entre no jogo, ele passa a vez. E quando um jogador é o primeiro a ficar sem peças, a rodada termina. E o objetivo do jogo é chegar primeiro a 100 pontos. Quando essa meta for alcançada, quem tiver colocado a peça que fez essa meta ser atingida, ganha o jogo imediatamente, sem necessidade de ir até o final da rodada. E aí, gostou do jogo? Então, dê um joinha, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e bora para ver mais vídeos do nosso canal. E valeu!